O cristianismo nasceu no século I, na região conhecida como Palestina. Criada por Jesus de Nazaré, a doutrina se espalhou ainda no período de expansão do Império Romano. Estima-se que, atualmente, mais de 2 bilhões de pessoas são seguidoras do cristianismo no mundo. Isso representa 33% de toda a população terrestre. Suas principais orientações encontram-se na Bíblia, o chamado Livro Sagrado. O livro é dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Já seus adeptos são identificados como cristãos, pertencem a Cristo e acreditam na existência de um único Deus, que é todo-poderoso e criador do universo, e em Jesus, o Salvador da humanidade. O cristianismo tem sua origem com a vinda de Jesus Cristo. Para a história da religião, Deus mandou que seu único filho descesse à terra para ser o Messias, Salvador dos homens. Cristo seria o encarregado de difundir o amor e a palavra de Deus. Com a intensa propagação das suas ideias, Jesus se tornou uma ameaça para o Império Romano, que o considerou um mentiroso. O cristianismo nasceu em uma região sob domínio romano, onde as tradições judaicas, incluindo a expectativa do Messias, eram fortes. Jesus pregava um novo caminho para a salvação, baseado no amor a Deus e ao próximo, e na fé em sua própria identidade como o Filho de Deus. A morte e ressurreição de Jesus. A morte de Jesus na cruz e sua posterior ressurreição são elementos centrais da fé cristã, que a identificam como o sacrifício redentor para a salvação da humanidade. Os apóstolos de Jesus, que o seguiram e ouviram seus ensinamentos, foram responsáveis por espalhar a mensagem cristã após a morte de Jesus. Algum tempo depois da morte e ressurreição de Cristo, os 12 apóstolos, adeptos que foram preparados para difundir a fé cristã, saíram em missão pelo mundo com o objetivo de levar a palavra para o máximo de pessoas possível. Esse período marca o nascimento do cristianismo e, em seguida, de várias igrejas. A crença conquistou tantos seguidores que, no ano de 313, o Edito de Milão proibiu a repreensão sofrida por muitos cristãos, permitindo assim a liberdade de culto. A partir desse momento, o cristianismo passa a ser a religião oficial de Roma. Jesus Cristo, ou de Nazaré, foi um judeu que nasceu na cidade de Belém, por volta do ano 4 a.C. Seus pais, Maria e José, eram de origem pobre. Durante boa parte da juventude, Jesus trabalhou com o mesmo ofício do pai, que era carpinteiro. De acordo com as teorias cristãs, aos 30 anos, Jesus começou a propagar seu ministério pela Galiléia e na Judéia, despertando a ira das autoridades romanas e judaicas que não aceitavam a ideia de um novo líder religioso por aquelas regiões. Em suas andanças, realizou inúmeros milagres e agregou discípulos. Atormentado e preso pelos soldados romanos, foi condenado à morte pelos crimes de motim, revolta e infração contra o Estado. Foi crucificado, morto e sepultado aos 33 anos. Porém, após o terceiro dia de morte, reapareceu diante dos seus seguidores, dando a eles a tarefa de prosseguir os seus ensinamentos de amor, paz e respeito. Na Bíblia, especialmente na parte do Antigo Testamento, Jesus sempre foi o Salvador, o Messias esperado para livrar a humanidade dos próprios pecados. As comunidades cristãs foram frequentemente perseguidas pelos romanos e outros governos, por considerarem a religião cristã uma ameaça à ordem estabelecida. Apesar das dificuldades, o cristianismo foi se disseminando pelas diferentes regiões do Império Romano, atraindo seguidores e criando novas comunidades. Algumas discordâncias ideológicas acabaram incentivando a origem de outras religiões cristãs dentro do próprio cristianismo. O catolicismo, o protestantismo e as igrejas ortodoxas são exemplos disso. Ortodoxos. No ano de 1054, d.C., o patriarca de Constantinopla, Miguel Querolarius, rompeu com o Papa e criou sua própria igreja, a ortodoxa. A maioria dos fiéis moravam no leste europeu e em pequenas partes do continente asiático. Protestantes. O teólogo Martinho Lutero provocou um dos maiores movimentos de enfrentamento às doutrinas do cristianismo. Com os impasses, resolve sair da religião e constrói a Igreja Luterana, excluindo algumas práticas como confissão obrigatória dos fiéis, castidade dos padres ou outros tipos de líderes,
devoção aos santos e reconhecimento da soberania papal. Após a Reforma Protestante, muitas igrejas cristãs foram surgindo, como a presbiteriana, a anglicana e a metodista. A fé cristã. No cristianismo, é possível encontrar diferentes seitas. Apesar disso, a maior parte dos adeptos do Evangelho de Jesus confia nas seguintes premissas: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para reinar sobre a terra. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como si mesmo. Deus é a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é justo, apesar de nos amar e não gostar de nos castigar. Jesus voltará no dia juízo final. Os condenados sofrerão penalidades e os salvos receberão a vida. Esse foi um resumo sobre o cristianismo. Se chegaram até aqui, deixem o like e se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos sobre outros temas parecidos com esse. Bom dia, boa tarde e boa noite e fiquem com Deus.